Salmo 17 ou 16. Acolhe, Senhor, minha justa causa, se atento à minha súplica, presta ouvidos à minha prece. Pois em meus lábios não há engano. É assim que começa este salmo, e como já deu para perceber, é uma súplica, e uma súplica individual. Neste salmo nós temos 6 momentos. Nós temos súplicas entremeadas por outras coisas, que nós vamos ver mais de perto. Nós temos no primeiro momento a súplica inicial, que nós acabamos de ouvir, e o salmista, portanto, apresenta ao Senhor a sua causa. O segundo momento, nós temos uma espécie de declaração que o salmista faz, em que ele se apresenta a Deus como inocente, como alguém, poderíamos dizer, que o Senhor tem que levar em consideração, porque, de fato, ele não tem culpa alguma e deseja, assim, tocar o coração de Deus para que o Senhor atenda o seu clamor. Vejamos a declaração que ele faz. Versículo 3 ao versículo 5. Prova meu coração, sonda-o de noite, prova-me no fogo, em mim não encontrarás malícia. A minha boca não se tornou culpada conforme agem os homens. Seguindo a palavra dos teus lábios, evitei os caminhos do violento. Meus passos se mantiveram firmes nos teus rastros, e meus pés não vacilaram. Nós podemos ver aqui 3 situações. O salmista diz para Deus provar o seu coração, que é a mesma coisa que a sua consciência, porque o coração é a sede das intenções e das decisões da antropologia bíblica judaica. A sede das decisões, portanto, também a consciência, podemos dizer. E aí estão os pensamentos. Os pensamentos. No coração, para a antropologia bíblica judaica, nós não temos os sentimentos, mas sim os pensamentos, o lugar da decisão. Tá? Então vejamos aí. Prova meu coração, prova-me no fogo. O elemento aí, então, da decisão, do pensamento, né? Da consciência. No outro versículo, o 4, nós temos a boca. A boca representa as palavras, então, pensamentos e palavras. E, por fim, nós temos no versículo 5, os meus passos, os meus pés. Os passos, os pés como símbolos da ação, do agir. Portanto, nós temos aí pensamentos, palavras e ações. O salmista diz a Deus, olha para mim, ou seja, para todo o meu ser, né? Para aquilo que eu penso, para aquilo que eu falo, para aquilo que eu faço. E veja que não há nada de errado. Ele se apresenta então diante de Deus como justo, como inocente, e pede, portanto, que Deus leve em consideração esta sua situação. Logo a seguir, a partir do versículo 6, ele mais uma vez começa a fazer a sua súplica e continua. Eu te invoco, meu Deus, dá-me resposta, presta ouvidos, escuta a minha voz, mostra-me os prodígios do teu amor.
ele volta a insistir, veja com que intensidade ele volta a insistir com Deus após mostrar que em todo o seu ser não há nada de reprovável, né? Então, continua a pedir ao Senhor, a perseverar em seu clamor, crendo que o Senhor há de escutá-lo. Guarda-me como a pupila dos olhos, protege-me na sombra das tuas asas, né? E ele lembra agora a presença de inimigos, dos ímpios. Portanto, parece que está sendo perseguido e pede a Deus que, portanto, proteja-o, né? Salve-o. Bem, e aí ele revela quem são esses inimigos e esses ímpios, do versículo 10 ao versículo 12. O que fazem? Eles fecharam seu coração insensível, suas bocas falam com arrogância, eles que avançam me cercam, fixam os olhos para abater-me, olham-me como um leão que quer a presa, como um leãozinho à tocaia. Então estão prestes a atacar o salmista, né? E aí nós temos de novo o coração, a boca, tem os olhos, né? Mas tem a expressão aí da ação, estão prestes a agir. Também o ser inteiro dos inimigos está voltado contra o salmista, que se considera justo, inocente e que também apresenta os seus pensamentos, as suas palavras e os seus atos diante de Deus, né? Aí nós temos uma certa comparação que o salmista faz entre si mesmo e os seus inimigos, né? Enquanto o coração dele pode ser provado por Deus, porque é um coração reto, os dos ímpios é um coração insensível. Enquanto a sua boca fala coisas boas, né? Coisas santas, a boca dos seus inimigos fala com arrogância. E enquanto ele age com retidão também, seguindo os passos, né, do Senhor, os seus inimigos agem como um leão que está esperando, né, de tocaia a sua presa. Então há uma comparação aí entre os dois. Depois disso, nós temos de novo nova súplica do salmista. Surge, Senhor, enfrenta-o, abate-o, livra-me dos ímpios, né? Após revelar um pouco quem são os ímpios, quem são seus inimigos, ele pede ao Senhor claramente a sua libertação das mãos destes que querem, como um leão, atacá-lo. Muito bem. E por fim, então, o versículo 15 mostra, então, a confiança do salmista quando ele diz: mas eu pela justiça contemplarei o teu rosto, ao despertar me saciarei com tua presença. Isso lembra um pouco a situação do Templo de Jerusalém, que servia como asilo para aqueles que eram perseguidos, né? O templo se tornava a última instância de julgamento e a sentença era proferida por um sacerdote que iria avaliar a situação. Então, tudo indica que o salmista se encontra no templo, se refugiou lá, né? E ele apresenta a Deus a sua causa, como logo no início ele diz: acolhe, Senhor, minha justa causa. E ele passa a noite no templo em oração,
ele passa a noite no templo apresentando ao Senhor a sua causa e se apresenta como inocente e espera, portanto, ao amanhecer que seja declarado inocente pelo sacerdote que deve proferir a sentença, já que ali o templo servia como justamente lugar de refúgio, né, para as pessoas que estavam sendo perseguidas e que buscavam, portanto, a sentença do Senhor, queriam a sua libertação, né, de um julgamento injusto. É isso então. E é isso que o salmista ao final diz. Ele tem esta confiança de que ao despertar, depois de ter recorrido ao Senhor no templo, ele será reconhecido como inocente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.